Vamos lá então, vamos começar falando sobre o seu primeiro ato como prefeito. Como que você deve, o que você deve fazer aí na primeira semana. E muito obrigado por ter vindo. Não, primeiro eu que agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez, né, a primeira depois da eleição, e não posso deixar de agradecer, né, sempre que eu estou em público, sempre que eu estou dando entrevista, eu gosto de falar isso, agradecer a população que confiou, né, na nossa candidatura. Estou muito feliz por ser pós-caldense, por estar à frente da cidade agora nos próximos anos. Tenho que agradecer a população por ter confiado na gente. E primeiro ato, né, lógico que primeiro que a gente vai fazer é uma reunião com os secretários, lógico, logo no primeiro dia, no dia 2, né, a gente toma posse no dia primeiro, mas no dia 2 a gente assume a prefeitura, uma reunião com os secretários. Eu fiz um planejamento de 100 dias, ele já está pronto, já há algumas semanas a gente vem discutindo sobre eles, e a gente vai apresentar para os secretários o que eu pretendo fazer nos 100 primeiros dias de governo. São várias ações, né, a gente está recebendo agora, nesses dias agora, o relatório da comissão de transição, para a gente saber qual que é a real situação da prefeitura, como que está, e vamos trabalhar em cima disso, né, nos projetos para os 100 primeiros dias. Uma questão importante agora para o verão é em relação às chuvas, né? Como que você acha que a cidade está ou não preparada para chuvas fortes e se dá para fazer alguma ação já para melhorar isso? Sim, a questão da chuva é complicada. Há pouco tempo a gente estava rezando para chover, né? E agora a gente reza para a chuva não vir com muita força. Mas foram várias ações tomadas nos últimos anos, né? A própria João Pinheiro, que a gente vê o alagamento da calha ali do Ribeirão, é importantíssimo, uma obra importantíssima. Talvez se a gente não tivesse feito essa obra, a gente já teria tido problema aí nos últimos anos. Ali no Jardim Kennedy também é importante a gente lembrar que foi feita uma obra muito parecida, que resolveu, até agora, resolveu o problema da questão de enchentes ali, e temos que continuar nessa obra de prevenção. A gente tem que sempre estar atento, questão de limpeza dos nossos ribeirões, semana vai e volta, eu vi esses dias que o pessoal do serviço público estava limpando ali, questão de desentupimento de bueiros, são serviços que têm que ser feitos de forma frequente, porque a gente nunca sabe o que pode esperar, né, da chuva, e a gente tem que sempre trabalhar na prevenção. Ali no centro, na Rua Assis, inclusive, geralmente quando chove forte a situação fica bem O que complicada. tem acontecido foi essa obra das calçadas que recentemente fizeram, né, que deu problema de alagamento, né, alagamento, empoçamento em alguns lugares, mas a Secretaria de Obras já está corrigindo isso. Beleza. Você está anunciando os primeiros nomes do secretariado, eu queria que você faça um pouco sobre os critérios para definir esses nomes e o quanto que deve mudar da gestão do Sérgio para a sua. Cerca de 50% deve mudar, né? Eu acho que ficou muito claro o perfil, né? São pessoas jovens, né? Pessoas comprometidas com a cidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta. Mas também tem outros quesitos, né? Como a honestidade, né? O compromisso, a vontade de fazer. Não adianta a gente colocar um secretário ali que vai mostrar serviço ao primeiro momento e depois vai acalmar, né? A gente tem pessoas que são comprometidas. Eu acho que isso é o ponto principal. É o perfil, se vocês forem analisar bem friamente, é um perfil muito parecido com o meu perfil até. São pessoas de uma personalidade até mais tranquila, pessoas que têm um currículo muito bacana, e a gente conseguiu encontrar pessoas, até porque não é fácil você nomear secretários, né? Você não nomeia quem você quer, a pessoa tem que aceitar e às vezes dispor do seu tempo, e é uma coisa que a gente faz questão, né? Tem que ter o tempo exclusivo para ser secretário, cuidar da cidade, e esses critérios fizeram a gente chegar nesses nomes que a gente já anunciou, e agora nos próximos dias vamos ter mais algumas novidades. Na pasta da educação, por exemplo, que é uma das maiores secretarias, com uma das estruturas mais complexas da prefeitura, tem um secretário que não tem experiência em gestão pública. Isso, de certa forma, pode dificultar o trabalho dele. Como que você pretende lidar com isso e por que a escolha dele? Acredito que não, ele não vai ter dificuldade. A educação, é bom lembrar, são 3 mil servidores, né? E o problema da educação vai além do pedagógico, é um problema de gestão. Eu acho que está na hora de olhar a educação com outros olhos, trazer inovação para dentro da educação, parar. Eu fiz visitas agora para várias unidades de educação. A gente chega na escola, o prefeito chega na escola, e é normal acontecer isso. A diretora vira e fala assim: oh, vem aqui para você ver, minha sala com infiltração, meu piso precisa trocar. E a parte pedagógica está ficando para outro lado, né? Está ficando em último caso. A gente tem que dar prioridade para a questão pedagógica, sim, mas a gente tem que resolver os problemas que existem, né? Os problemas estruturais, eles existem, teve muitos avanços nos últimos anos, mas precisa corrigir esse problema. O diretor não tem que ficar preocupando com a parte estrutural, tem que preocupar com a parte pedagógica, e a gente tem que estruturar a secretaria para conseguir atender esses pedidos das questões estruturais. Isso vai ser feito, mas para isso precisa de gestão. A questão da falta de professores, a questão de vagas de creche, tudo isso é gestão. E a pessoa que está entrando é uma pessoa que tem, é o Marcos, né? Ele tem um grande conhecimento da área de educação, da área de tecnologia para educação ainda, isso que é o mais legal, e é uma coisa que a gente vai estar investindo muito nos próximos anos. Certo.
Falando um pouquinho da eleição, Poços tem aproximadamente 124 mil eleitores e ainda teve 40 mil abstenções, né? Considerando aí esse universo, você teve 28 mil votos no universo de 124 mil eleitores. Poucas pessoas votaram em você, se a gente for pensar, né, no total de eleitores de Poços. Como é que você pretende, se isso influencia de alguma forma o seu mandato, entender que você não foi eleito pela maioria dos eleitores e longe disso, né? Sim, se o cara votou, ele já chama isso mesmo, está se abstendo de votar, ele não está preocupado com a cidade. O mais importante é quem está preocupado com a cidade, quem foi votar, a grande maioria escolheu o meu nome, isso que é o mais importante. O cara que não vai votar hoje são vários fatores, né? A gente tem que, acho que é um problema que não é de Poços, é um problema que está acontecendo no Brasil inteiro. Teve cidades que essa porcentagem foi ainda muito maior do que a nossa, mas temos que trabalhar para isso, fazer as pessoas votarem, porque implica diretamente na vida de cada um. Mas falando sobre a votação, foi uma votação expressiva, nós tínhamos 4 candidatos com chance de ganhar e a gente terminou a eleição com quase o dobro do segundo colocado. Então, acredito que tenha sido, não foi para a gente, mas foi uma surpresa para quase todo mundo, isso reconhecendo o trabalho que foi feito, né? Reconhecendo que a gestão, os últimos 8 anos de gestão, foi uma gestão bem sucedida, muita coisa aconteceu na cidade e a continuidade, é lógico, que a população optou por ela. Mas, de qualquer forma, um aumento do número de abstenções a cada eleição acende um alerta aí, né? Acende. Seria importante, talvez, pensar como que pode aproximar o pós-caldense da política. Eu sei que é um problema nacional, mas, de qualquer forma, é importante fazer a nossa parte aqui. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente não pode puxar o cara na mão e levar ele para votar, né? E eu acho que é um problema, como você disse mesmo, é um problema nacional que está acontecendo. Acho que a Justiça Eleitoral ela tem que pensar numa maneira de fazer o cidadão ir votar. Hoje a gente vê muita gente encontrava durante a eleição, não vou votar não, porque eu pago R$3 de multa ali e não preciso gastar nem meu dinheiro com ônibus. Então, a gente paga pela internet, inclusive, a gente tem que encontrar uma maneira, não tô justificando que é essa só a questão do pagar a multa, mas encontrar outras maneiras de envolver a população na eleição, até porque é natural isso, né? A população está cada vez mais descontente com os políticos, está cada vez mais descontente com a política nacional, e a gente está aqui justamente para isso, né? Mostrar uma política diferente, mostrar uma política jovem, com vontade de resolver os problemas da cidade. E também é importante que as pessoas entendam que votar vai influenciar diretamente na resolução dos problemas da vida dela ali, né? Claro, claro, é muito fácil a pessoa se abster de votar e depois reclamar de algum problema que venha acontecer, um problema, por exemplo, do uso da saúde pública, do uso da educação pública, né? Acho que todo mundo tem que exercer o direito de votar. Paulo, você como secretário de governo sabe muito bem como costurar os interesses do executivo com o legislativo, né? Como que você vê a composição da Câmara? Como é que já estão ocorrendo conversas com os vereadores? Muitas pessoas perguntam, a maioria é oposição, nem começou o governo ainda, né? Não sabemos quem será a oposição, quem será a situação, até porque eu prefiro não enxergar com essa ótica, né? Eu tive na Secretaria de Governo, como você disse, e sei o quanto é importante o relacionamento com a Câmara, né? O prefeito ele tem que ter a Câmara do lado dele para conseguir aprovar, para conseguir realizar o que ele precisa. Eu, particularmente, fiquei feliz com o resultado da Câmara, todos os vereadores eleitos são meus amigos, alguns mais, alguns menos, já tive conversa com todos eles, foi muito bem recebido. Vamos tentar fazer um governo diferente. Eu deixei muito claro isso durante a diplomação. Quem quer trabalhar pela cidade, independente de partido, independente de ideologia, pode vir com a gente, porque a gente vai fazer um governo que não vão estar pensando em política, vão estar pensando só na cidade. As entrevistas que a gente está fazendo com os vereadores, todos eles dizem que esperam um diálogo de você, que é um ponto forte seu. Mas também é diferente ser secretário e ser prefeito, né? Sim, sim. Então eu queria saber se você assume esse compromisso de manter o diálogo nos 4 anos de mandato. O compromisso, a responsabilidade, na verdade, ela é diferente, né? Não muda muito para mim a forma de trabalhar, como eu estava na Secretaria de Governo, mas eu sei que a responsabilidade ela é muito maior agora. Mas tem coisa que está na essência da pessoa, né? O diálogo está na minha essência. Eu não conversei com as pessoas, não fui aberto porque eu era secretário de governo, conheci porque o Paulo é assim e vai continuar sendo assim. Eu não vou mudar isso. Eu tive uma conversa muito bacana com os vereadores falando sobre isso. E eu vou continuar sendo a mesma pessoa, aberta ao diálogo, vamos escutar, e tem acontecido isso agora. Mesmo antes de tomar posse, eu tenho feito visita com vereadores, eles têm trazido algumas demandas para mim que eles acham interessante, e a gente vai procurar atender, lógico, dentro da possibilidade da prefeitura. Um outro problema que quando a gente abriu para perguntas para os leitores, o que mais foi falado foi sobre o transporte público. Então eu queria que você conversasse aí com quem usa o transporte, o que você pode fazer de urgente, de rápido para melhorar a situação, porque o número de linhas é péssimo, o preço pode ser que suba para R$8, né?
Então há um clamor para que tenha uma solução rápida, uma melhoria rápida nessa questão. Talvez seja uma das maiores demandas, né, um dos maiores problemas que a gente vai encontrar logo no início do nosso governo. O transporte público ele foi muito afetado pela pandemia, caiu em mais de 50% o número de pessoas que andavam no transporte público, até porque surgiram outras alternativas de transporte, e a gente tem que chegar num denominador comum. Não tem como o transporte público ser viável se ele não tiver passageiro. E o grande problema hoje é ter passageiro. Se você aumenta o valor da passagem, o número de passageiros vai diminuir. Então a gente entra num ciclo muito complicado de sair. Eu já falei que estou totalmente aberto ao subsídio, mas um subsídio que seja feito de forma responsável e que aumente o número de linhas, né, que você falou. Hoje faltam, realmente, principalmente no final de semana, algumas linhas que a gente tinha que tiraram durante o período da pandemia e não foi colocada de novo para rodar. A gente precisa fazer voltar isso. Nesse sentido, eu sou a favor do subsídio. Hoje, cerca de 90% só dos passageiros, dos usuários do transporte público que pagam do bolso. O restante são as empresas que pagam ou então a gratuidade. Então a gente tem que pesar, colocar isso na balança, né? Muitas vezes a gente está querendo ajudar a fazer o subsídio, mas a gente não está beneficiando diretamente o cidadão que não tem recurso para andar de transporte público. É uma solução difícil de encontrar, né? A gente tem discutido isso logo depois da eleição, foi uma das primeiras reuniões que a gente fez, mas a primeira questão a ser vista é a reforma do contrato. A gente precisa trazer o contrato, rever o contrato inteirinho, contrato, lembrando que o contrato foi feito antes da pandemia e depois disso muita coisa aconteceu. A gente precisa rediscutir o contrato, ver as linhas que realmente são viáveis e as linhas que não forem viáveis a gente tem que tirar e colocar as linhas que têm mais necessidade. Eu acho que isso é um trabalho, o pessoal lá da Defesa Social já está estudando isso e logo no começo, nos primeiros meses, a gente pretende apresentar uma solução que não seja uma solução definitiva, mas que pelo menos minimize esse problema que a gente está tendo hoje. A Câmara, inclusive, sugere que o valor da devolução dos recursos da Câmara seja utilizado para o subsídio. É possível? É possível, mas isso não é o que vai resolver o problema, porque o dinheiro que vem da Câmara, que é devolvido, ele vai direto para o cofre da Prefeitura. Então, quer dizer, quem está pagando a conta, de qualquer forma, é a Prefeitura. A gente tem que mudar o modelo. Eu acho que o modelo do transporte público nosso, ele precisa de uma revisão geral. Certo. Sobre a questão do asfalto, teve um avanço rápido aí no período eleitoral, depois a gente sabe que diminuiu, né? Ainda está ocorrendo, mas de um ritmo mais fraco. Como que está a programação do seu governo para asfaltar a cidade? Vai chegar em vias importantes, né? João Pinheiro, por exemplo? Eu não estou aqui para defender, mas o avanço rápido está todo mundo vendo, porque está agora no centro, né? Quem mora na Zona Leste, por exemplo, no Chácara Alvorada, viu que em 2 dias asfaltou a Zona Leste praticamente inteirinha. Então, esse trabalho de asfalto está acontecendo desde 2018. Em 2019 ele aumentou, aconteceu mais, e a partir de 2022 aumentou mais ainda. É um trabalho que está sendo feito, não é obra eleitoreira, foi feito durante os 8 anos de governo do prefeito Sérgio, e vai continuar. Teve uma interrupção que aconteceu na área central da cidade, primeiro por falta de matéria-prima e depois que começou o período de chuva. Na primeira estiagem que teve, já foi feito um setor que ficou faltando e agora vai continuar. É obra de manutenção, são obras que têm que continuar. Não adianta fazer asfalto igual era feito antigamente, somente nas vésperas da eleição. Acho que esse governo mostrou muito bem isso, né? Asfalto é uma questão de necessidade, tem que ser realizado de forma constante. A João Pinheiro tem alguma programação específica? A João Pinheiro tem uma previsão para ela, não sei te falar exatamente agora, né? A gente tem que rever com a Secretaria de Obras, o cronograma que está. Tem alguns trechos da João Pinheiro que já foi feito asfalto, mas mesmo assim, nesses trechos precisa fazer um novo recapeamento. E vamos, lógico, a João Pinheiro é a avenida de maior movimento na cidade e a gente tem que colocar na programação para fazer o asfaltamento dela sim. Charretes também, muitos falam, você fala, mas só parado na justiça, né? Tem algo que se possa fazer, além de aguardar a decisão da justiça? Na verdade, não está parado na justiça, né? O que os charretistas conseguiram foi uma liminar para que não fosse cassada a licença deles. O término do serviço turístico de transporte animal, ele vai acontecer. Um projeto já foi encaminhado para a Câmara, um projeto sucinto, que falava simplesmente do término do serviço de charrete e o início do serviço de carruagens elétricas. O projeto voltou, tiveram alguma dúvida dos vereadores que retornaram esse projeto para a Prefeitura, isso foi agora, há poucas semanas, e a gente, quando chegar na Prefeitura, vai revisar, vai ver qual foram as sugestões da Câmara e encaminharemos de novo o projeto. É uma solução que, na minha opinião, já está definida, vamos fazer esse encaminhamento para a Câmara novamente, e acredito que a Câmara, dessa vez, atendendo as exigências não, né, os pedidos que os vereadores colocaram, a gente vai procurar atender para que a gente acabe de uma vez com essa história que já vem há muito tempo aí,
batendo na cabeça do poder público. Mas o quanto que essa liminar impede que aconteça a proibição? Ela não impede, né? A liminar era só referente à cassação da licença que o prefeito tentou fazer o término por meio da cassação da licença dos charretistas. A liminar que eles conseguiram deu o direito deles continuarem, né, exercendo a atividade deles, até que isso seja definido através de lei. Então, se for para a Câmara e a Câmara aprovar, o serviço de charrete será encerrado. Esse projeto ele deve ter mais detalhes sobre a assistência aos charretistas Sim. e aos animais? É bom a gente falar, ninguém quer prejudicar a vida do charretista, porque muitos deles dependem exclusivamente disso, né? O que os vereadores pediram foi justamente essa questão social, tratar algumas coisas no mesmo projeto de lei, não necessariamente precisaria ser assim, mas eles pediram para que tivesse tudo junto num pacote só, a questão social, né, da ajuda social aos charretistas, bem como também a questão da causa animal, né? O que muita gente pergunta, e aí os cavalos, como é que vai acontecer? Os cavalos são propriedade particular. O município tem que estar pronto para receber esses animais, se não for interesse mais dos charretistas. Mas eu acredito que nem eles vão querer desfazer de um bem, o cavalo é um bem deles, e a gente tem que só tentar minimizar essa questão e essas duas que ficaram no projeto anterior que foi enviado. Ainda sobre mobilidade, como é que estão as questões de algumas obras que foram anunciadas, né, de algumas medidas também? O viaduto na Saturnino, a Monda Junqueiras, ligação do Oeste Zona Sul. Essas obras não foram anunciadas, foram obras que estão previstas no plano de governo, né, que tem, é um projeto. Que tem 4 anos. Primeiro, o viaduto da Saturnino de Brito. O governo estadual já tem o projeto pronto, né, para a gente executar. A gente encaminhou o projeto arquitetônico para o governo do estado. O governo do estado já fez o projeto executivo e agora a gente está procurando recurso para viabilizar. A gente esteve com o governador na última semana e foi um dos pedidos que eu fiz para ele. Lógico, é uma obra complexa, uma obra muito cara, mas talvez uma das obras mais necessárias na cidade hoje. Vamos trabalhar, vamos conseguir recurso, o governo do estado está ajudando também a gente. É uma obra que a gente pretende executar o mais rápido possível. Acredito que até o final desse próximo ano a gente já tem uma solução. A ligação da Zona Oeste com a Zona Sul também, a Câmara já autorizou a Prefeitura a adquirir um financiamento para a realização dessa obra, também talvez uma das maiores obras da história da cidade, uma obra muito grande, uma obra de um valor muito alto também, lembrando que ali não é simplesmente uma estrada, né, uma avenida que vai ser feita de 2 faixas de cada lado, um canteiro central, que vai ser para onde a cidade vai crescer, vai ditar o vetor de crescimento da cidade. Uma obra necessária também já há um certo tempo, até para a gente tirar um pouco do fluxo da João Pinheiro, que vai aumentar por conta do centro administrativo. Mas tem outras coisas também, né? Tem o Hospital do Câncer, que a gente precisa viabilizar, né, o recurso para equipar o hospital agora. A obra ela continua acontecendo, mas a gente precisa finalizar ela e equipar o hospital, assim como várias outras, né? Trevos na Venceslau Braz, um pedido antigo da população da Zona Leste. São 3 trevos ali que vamos fazer logo no início do nosso governo, um ali no Campos Elíseos, outro ali no Ceasa e outro na entrada de Itamaraty. Então, quer dizer, tem muita coisa para acontecer nesses próximos meses na cidade. Aquela mudança de mão das Junqueiras não vai mais acontecer? Ainda está em pauta, a gente está avaliando isso, né? O pessoal da Secretaria de Defesa Social fez um projeto, já simulou no software apropriado para ver a viabilidade dessa obra. Na verdade, não é obra, né? É só uma mudança de mão que vai acontecer ali na área central. E a gente, quando chegar logo nos primeiros dias, aí, vamos avaliar isso também e ver se dá para colocar em prática. Certo. Um outro problema muito evidente que é na área cultural, que é a manutenção dos equipamentos municipais, né? Então, o Teatro da Urca está com vários problemas estruturais, também nos equipamentos, né? A iluminação lá não funciona bem, Eu tenho... é tudo muito antigo. E o Céu das Artes também está com sérios problemas de manutenção. O que você pode dizer para os artistas de Poços sobre a manutenção desses lugares? São espaços que estão passando por manutenção frequente. Foi feita uma obra estrutural muito grande agora na Urca, foi há poucos meses, não sei o que está acontecendo ainda, mas é uma obra que mexeu muito na parte de baixo do solo mesmo, na estrutura da Urca. Não adianta ficar fazendo remendo, igual foram feitos durante diversos anos, aí troca telhado, tem que trocar de novo. Aí com certas infiltrações que tem, acontece novamente. O problema da Urca é um problema estrutural, todo mundo sabe disso. A gente também está buscando um recurso para a reforma total da Urca, a questão de som e iluminação, todo mundo reclama para mim, pessoal da cultura, né? Precisamos investir em equipamento também, mas vamos, assim que a gente assumir, lógico, a gente vai sentar com a classe também e ver as prioridades, porque a gente está reformando um local maravilhoso, a gente não tem um espaço igual a Urca, né? Talvez o melhor espaço para apresentações que a gente tem na cidade, então a gente tem que valorizar sim. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, quando que ela deve ser implantada? Como é que estão os planos para ela? Vamos encaminhar o projeto para a Câmara, né? Uma secretaria nova, a gente precisa encaminhar para a Câmara o projeto dela, mas acredito, pelo que eu tenho conversado com os vereadores, acho que passa
com muita tranquilidade, mais do que criar uma secretaria, uma necessidade que a gente tem, né? Promover a integração entre esporte, entre educação, entre a promoção social e tratar a pessoa com deficiência com qualidade, né? Muitas vezes a pessoa com deficiência ninguém quer abraçar, né? Fala, pô, é de uma secretaria tal, ou é da outra, e agora não, a secretaria da pessoa com deficiência vai vir para justamente cumprir esse papel do poder público. Sobre a transição para o centro administrativo, como que está agora e como que é o cronograma daqui para frente? Não participei da transição, da mudança, né? Mas hoje de manhã já tive lá e pude ver que está funcionando. Foram 4 secretarias já que fizeram a mudança. Isso vai acontecer, não é de uma hora para outra que você tira todo mundo do espaço e coloca em outro, até porque precisa estar sistema funcionando, né? Está tudo instalado, os móveis já estão todos instalados, isso é uma vantagem. E vai acontecer, vai continuar acontecendo até no meio do ano. Secretarias grandes como a saúde, como a educação, por exemplo, devem ser as últimas a mudarem, mas vai acontecendo gradualmente. Logo nos primeiros dias a gente já pode ver a eficiência que o centro administrativo traz, né? E eu, nessas visitas que eu tive lá, muita facilidade, você entrar dentro de uma secretaria, conversar com o secretário, todo mundo no mesmo local, acaba aquele negócio de troca de papel, carro para andar de uma secretaria para outra, então certamente vai trazer muita eficiência, além da economia com os aluguéis que a prefeitura gasta hoje na área central. Enfim, o que você espera deixar de marca do seu governo? Né? Qual que você quer que seja o legado dessa sua gestão como prefeito? Um governo humano, né? Eu acho que a gente tem, todo mundo conhece o meu perfil, eu sou uma pessoa, além de ser uma pessoa de diálogo, sou uma pessoa muito humana, e eu acho que isso vai ser a marca do governo. A gente sabe o que precisa fazer, é legal te vir aqui falar de obras, o que precisa ser feito na cidade, mas mais do que isso, né? Agora está na hora da gente cuidar das pessoas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência é um ponto que a gente tem que colocar em pauta, né? A questão do lado humano mesmo, isso tem muito a ver com a minha personalidade, a própria questão da educação, também da parte pedagógica que a gente colocou aqui. Muitas crianças não estão saindo das escolas públicas, isso não é só em Poços, não, está acontecendo em vários locais, sabendo ler e escrever, isso é um absurdo. Eu acho que a gente tem que investir mesmo nessa parte pedagógica, mas vocês podem esperar de mim um governo muito humano que vai cuidar muito das pessoas.